Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Estamos nessa oitava de Natal e aquele menino, ou melhor, aquele Messias que foi tão esperado pelas pessoas, agora ele já se encontra no nosso meio, não mais ali na barriga de Nossa Senhora, mas ele já se apresenta, ele já nasceu. Ele se apresenta agora como luz para as nações. Lembremos que no dia da missa de Natal, lá se falava no livro do profeta Isaías, né, que o mundo vivia nas trevas, mas veio uma grande luz. Então agora, a luz ela vem brilhar no meio de nós para dissipar todas as trevas. E esse menino que é nascido, ele foi apresentado pelos anjos aos pastores. Depois os magos vieram, mas nós vamos ter a celebração própria do dia dos Reis Magos. Aí agora ainda não entrou, né? Mas ele também é manifestado aos magos, lembrando ali as nações pagãs, que agora vem ao encontro desse menino e vê que aquele menino não é qualquer menino. E agora ali no templo de Jerusalém, está esse Senhor, que já há muito tempo esperava o Messias, havia sido revelado para ele, como nós vimos no evangelho que foi proclamado, que ele não iria morrer antes de vê-lo. E aí imaginemos, né, está vindo lá Nossa Senhora, junto com José, e o menino Jesus ali no braço de Nossa Senhora.
Provavelmente tinha outras pessoas que estavam também nessa condição, outras crianças que estavam sendo levadas, e quando ele olha, ele sente algo de diferente. E ali há a revelação. Então ele pega o menino nos braços. E aqui fica para nós a meditação de hoje, né? Porque todas as vezes que nessa liturgia, nessa oitava, Jesus é apresentado, ele é apresentado também com uma condição. A condição hoje é: esse menino, ele será um sinal de contradição. Serão revelados os pensamentos de muitos corações a partir dele. Olha, esse menino, que não é qualquer menino, é Deus. Ele vai ser esse sinal, ele vai ser causa de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Para nós entendermos assim um pouco melhor, embora o exemplo não seja tão assim, né? Nós poderíamos dizer assim: antes de Cristo e depois de Cristo. A partir de Cristo, agora, o homem que jazia, que vivia nas trevas, diante desse menino, diante de Jesus, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou a pessoa se torna de Cristo, se torna seguidor de Jesus, tem Jesus como Deus e como Senhor, ou, a partir de então, a pessoa ela toma a decisão contrária: eu não quero saber dele, eu não creio nele, eu não acredito nele. Aqui está o sinal de queda, de reerguimento. Muitos que viviam nas trevas, olhando para ele, agora tomam a decisão: eu quero viver na luz, ele é a minha luz, ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz, como nós cantamos. O Senhor é a minha salvação. E a partir de então passa-se a segui-lo. E passa-se a ser dele. O homem diante de Jesus Cristo, ele tem duas decisões a tomar. Ou torna-se dele ou não. Ou aceita ou não. Vai ser sempre assim. É por isso que, para iluminar melhor o Evangelho de São João, né? Ele deixa bem claro, olha aqui o discernimento. Para saber se realmente nós conhecemos Jesus e nós o temos como o nosso Deus e Salvador, é só ver se aquelas pessoas guardam os mandamentos. É só ver isso, é muito simples, né? Se guardar os mandamentos, é de Jesus. Se não guardar, não é. Quem diz: eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade, que é Jesus, porque ele é o nosso Deus, não está nele. Agora, aquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus realmente está realizado nele. E o critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece dele deve também proceder como ele procedeu. E nós vamos percebendo que, na medida que o tempo está passando e a sua vinda se aproxima, ou a nossa vinda também, os povos estão entrando numa de rejeição total. As nações, elas estão assim, elas não querem saber.
O nome de Jesus precisa ser apagado. É essa a norma que está sendo utilizada. E essa forma de apagar o nome de Jesus da mente das pessoas e do coração, ela vai se dando, através do governo, através das leis que vão sendo colocadas. A doutrinação, ela se dá através das escolas. É nas escolas que acontece ali o lugar aonde se deve fazer a cabeça das pessoas. E aí as famílias que também passam por esse processo, vai ensinando os seus filhos. Aí as literaturas, elas vão justamente mostrando isso. Os livros mais modernos, eles não vêm preenchidos de valores cristãos. É tudo valores anticristãos. E aí, por causa disso, se o governo, as escolas, os livros, os meios de comunicação, as mídias, elas vão tirando, as pessoas elas vão esquecendo. E aí elas vão vivendo como pessoas paganizadas, que não acredita em Deus de maneira nenhuma. E é assim que o mundo está. E nós, como católicos, nós precisamos ir contra isso. Nós temos que buscar, nós temos que procurar. A Sagrada Escritura, ela tem que estar nas nossas mãos. Como eu sempre estou dizendo aqui para vocês, os documentos da igreja precisam estar na nossa mente e no nosso coração. Os livros antigos, dos grandes autores antigos, eles precisam fazer parte da nossa biblioteca, vamos dizer assim. Graças a Deus, hoje, há um movimento dentro pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe isso, as chamadas bibliotecas católicas. Pelo lado civil, nós observamos também movimentos de pessoas que estão conscientizando as pessoas em relação à verdadeira história, como a história foi realmente contada, como ela aconteceu, porque há uma doutrinação em cima de contar a história de forma mentirosa. Imagine, um povo sem história é um povo falido. Eu vou repetir. Um povo sem história é um povo falido. Se nós não conhecermos a nossa história, nós precisamos conhecer tanto a nossa história, como também a história da nossa salvação. Como se deu a história da igreja, os vários acontecimentos, os verdadeiros. Porque até mesmo os ensinamentos relacionados à história da igreja, ela vem sendo contada de forma diferente, colocando situações que não são verdadeiras, para que as pessoas venham a se revoltar com a igreja e não acreditar na existência de Deus realmente.
Quantas coisas que acontecem aí que o pessoal vai lá, mas na história da igreja, a igreja fez isso, a igreja matou um monte de gente, a igreja, aí tem a questão a Inquisição, que ela não é bem interpretada, não é bem conhecida, no sentido do que foi isso naquele tempo. Foram só os católicos que mataram? Só? E as outras religiões não mataram? Os calvinistas não mataram? Os luteranos não mataram também? E quantos sacrifícios de animais, de pessoas que foram oferecidos nas falsas religiões também? Aí tudo se volta para a Igreja Católica, as coisas são contadas fora do contexto, e é por isso que nós vamos vendo os nossos jovens que vão para as faculdades. Eles vão cristãos e saem de lá ateus, porque existe todo um jogo em volta, um jogo não, vou dizer diferente, toda uma trama que está sendo feita justamente para que o cristianismo ele seja debulhado, seja destruído. E eu repito, aonde é que isso vai acontecer? É nas nossas escolas, nas nossas universidades, nas faculdades. Eu me lembro, imagina, eu estudando filosofia para ser padre e estudando teologia para ser padre. Olha, eu só não me tornei ateu por graça de Deus. Uma vez uma pessoa estava dizendo assim, olha, padre, do jeito que o senhor conta as coisas que o senhor estudou, tanto na filosofia como na teologia, é um milagre o senhor estar aqui. Porque a teologia moderna é justamente para denegrir a imagem da igreja e os dogmas da igreja. A filosofia também se pega justamente aqueles escritores, né, aqueles teóricos, como se fala, os ateus, e são introduzidos nas faculdades e colocam eles como a verdade, que na verdade não é a verdade, é uma grande mentira que ele vai colocando. E aí, meus irmãos, como é que nós vamos realmente nos tornar verdadeiros cristãos, homens íntegros, dentro de uma moral verdadeira? Dá uma olhada para o mundo que você verá. É só dar uma olhada. Vejam as músicas. Música tem que ter poesia e tem que ter verdade. As músicas de hoje só tem mentira. É um tic-tac, tic-tac, não sei o que, tanto balanço, e um cara falando lá e não sei o quê. Olha, para se fazer uma música e para se escrever um livro, não se faz assim andando na rua, não. Olha o negócio, aí já escreve algumas coisas. E ali já está cantando, está todo mundo atrás. Livro, para ser escrito, tem que ser memorizado, você tem que ler diversos autores, tem que ter um contexto, tem que guardar tudo aquilo no coração, para que depois de um tempo, depois de ter guardado, aí você já começa a escrever algumas linhas com referências e tudo. Hoje não, a pessoa chega ali, qualquer besteira que ele escreve, pelo amor de Deus, é best-seller, besteira, você vai ler lá, só tem coisa vazia, as músicas só tem coisas vazias.
Aí é fácil de manipular, porque cada um tem a sua verdade. Se a verdade é Jesus Cristo, é Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como é que eu vou, com essa mentalidade vazia que eu estou, como é que eu vou fazer? Precisamos procurar livros bons, livros clássicos, filosofia clássica, teologia clássica, tudo tem que ser clássico. Me desculpe, nessas bugigangas que estão sendo lançadas e colocadas aí, não. Esses dias eu estava ouvindo uma homilia do Dom Adair, né? Aí Dom Adair disse, hoje as pessoas, elas se formam e saem das faculdades sem saber nada, porque lá eles só estudaram e aprenderam somente doutrinação marxista, comunismo, como sair pela rua, luta de classe, não estuda nada. Imagine um médico que vai aprender como curar a doença e fica estudando negócio de doutrinação. Os professores vão para a escola, ensinam. O que é que eles estão ensinando? Dá uma olhada nos seus filhos quando eles chegarem da escola para ver o que é que eles estão aprendendo. Até as historinhas, elas são contadas de forma errada. Se os pais não tiverem uma percepção, eles vão observar. Eles não vão observar se eles não tiverem a percepção. Está tudo incutido ali, ó, ideologia de gênero, naquelas historinhas, está tudo contando ali, para a criança já ir fazendo a cabeça dela, para no futuro ela... E ali já vem a doutrinação da questão religiosa, mostrando que Deus não é nada esse Deus de Jesus Cristo que os católicos apresentam. Se conta uma história de padre, é sempre alguma coisa, ou da igreja, é sempre alguma coisa que seja errada, e as pessoas vão entrando direitinho. Como os mandamentos da lei de Deus vão entrar? Uma sociedade que não pensa. Só para terminar, né? Um dia eu estava fazendo uma análise dos filmes, como era antes dos filmes. Aqueles filmes, porque antigamente filmes, novelas, elas traziam um conteúdo de ensinamento para a sociedade. E observando os filmes de hoje, olha só, as imagens elas são bem rápidas, é tudo rápido, não dá para você pensar. Eu não consigo assistir esses filmes novos, não. É muito rápido as cenas, é tiro para lá, iluminação, não sei o quê, tiro, a pessoa fica ali, ó, e no final você se pergunta o que é que aquele filme te ensinou. Agora, veja os antigos, os filmes mais antigos. As imagens, elas são mais paradas, tudo que as pessoas dizem assim, né? Ah, é muito parado. O pessoal quer ação, né? Porque é um mundo agitado. Como é que você pode pensar sendo agitado, numa agitação? Como é que você reza agitado? Para você rezar, você tem que parar. Para você compreender o que Deus está trazendo através daquela leitura, você tem que ler e contemplar. Ou seja, você lê, depois você para, assimila e entende. É assim que se faz.
Por isso que os filmes antigos, eu estou falando filme porque hoje só se fala de filmes e séries, né? Tudo é filmes e séries. Aí você assiste, aí antigamente se assistia, o que escreveu, o roteirista daquele filme, ele mostrava a face da pessoa, quando a pessoa estava entristecida, quando ela estava alegre. Dava-se tempo para perceber. Hoje não dá tempo, não. Você não sabe se a pessoa está triste ou se está alegre. Você sabe que o cara está metendo, me desculpe, a zorra no outro, batendo mesmo. Porque ali é tudo assim, né? Então você via, eles mostravam, por exemplo, um pássaro voando, o vento balançando as árvores. O cara falava e o outro respondia. Naquela fala existia uma verdade. Que a pessoa, quando terminava, a pessoa dizia, agora eu vou ser assim, agora eu vou fazer aquilo. Hoje é o quê? Briga nas estrelas, jornada nas estrelas, não sei o quê. O que é que traz isso para a vida? Existia um filme antigo que se chamava A Família Watson. Sempre no final do filme, terminava assim, boa noite, pai, boa noite, mãe. Aí dizia, boa noite, boy, John Boy, que era o principal, que era ele que contava a história da família. Olha, a família era mostrada da seguinte forma. Estava lá o avô, a avó, o pai, a mãe e os netos. Uma família grande, próspera. Olha só como é que era um modelo de família. Aquela família unida. Tinha brigas? Tinha discussões? Tinha. Mas ali se via a autoridade que o pai tinha, a autoridade que os avós tinham, o respeito que se tinha para com o outro. As pessoas que passavam eram acolhidas. Se tinha alguma coisa que acontecia de errado, eles iam lá e ajudavam. Olha só os valores cristãos que eram passados. A família ia para a igreja, participavam lá da missa, traziam as coisas. Essa é a sociedade cristã que era passada. A de hoje, não. Filho de um lado, pai para o outro, fuma maconha e um monte de negócio no corpo, tatuagem no corpo, as filhas, sabe lá fazendo o quê? Os filhos também. Por quê? Deus foi tirado do centro. Então agora está assim. Ou é, ou não é. Está assim. Só que quem está com Cristo são poucos. E olha, vai sofrer, viu? Vai sofrer nesse mundo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesses filmes mostravam, por exemplo, a disciplina. Olha, a disciplina, ela é muito necessária para o homem, para o ser humano crescer nas virtudes. Ele precisa ter disciplina. Um mundo sem disciplina. Acorda na hora que quer. Eu fico imaginando, né? Uma pessoa que dorme até 11 horas da manhã, eu fico me perguntando, gente, que perda de tempo, passar a vida dormindo. Você deita lá e fica até 11 horas dormindo. Eu acho que só levando porque tem que comer. Porque senão ia ficar hibernando igual os ursos. Não tem aquela decisão. É uma sociedade sem decisão. As pessoas não são determinadas. Vocês já observaram? Começam e param. Tem uma iniciativa e depois para.
começa a ler um livro, só lê 3 páginas, depois não lê mais. Aí alguém fala de um livro, nossa, tem um livro muito bom e tal, eu quero ler. Dá para a pessoa emprestado para você ver. E depois nem te devolve, porque nem lê. Porque para ler você tem que parar, exige tempo, exige ali, olha, pensamento, você tem que pensar, você tem que ver o que é que o escritor está passando ali para você. Imagina a Sagrada Escritura. As pessoas pegam a Sagrada Escritura assim, em vez de ler, não, fica abrindo, assim, olha, sorteando uma palavra para dizer que foi Deus que falou comigo. Falou nada. Deus não fala em sorteio, não. Você tem que ler. E aí sim, na medida que vai lendo, você vai compreendendo o mistério da encarnação, da redenção, da salvação. E aí nós vamos nos deparando com o mundo e vamos vendo que o mundo está fora disso. E aí você vai se tornando contradição para esse mundo. Mas esse negócio de ficar abrindo assim, procurando uma solução imediata. Meus irmãos, nesse mundo não tem solução imediata. A solução tem que ser, é com o tempo. Você vai ali, até que a coisa entre. Mas tá bom, eu falei demais. Esse mundo, Jesus se torna um mundo de contradição, ou ele se torna uma contradição para esse mundo. E o mundo está esvaziando a nossa cabeça para que nós esqueçamos a Deus. Por isso que as coisas elas não são tão determinadas hoje. Os homens não estão mais tendo qualidade de homem, não. Porque homem tem que ter qualidade de homem e mulher tem que ter qualidade de mulher. Hoje está tudo mais ou menos. O homem tem que carregar massa nas costas. Você sabe o que é massa nas costas? Tem que trabalhar em construção para carregar aquela massa ali. Eu fui treinado assim lá em casa. A gente subia lá carregando massa nas costas, para ser firme, ter jeito de homem, firmeza. Os caras tudo assim, meu Deus do céu.